Queridos, paz e graça. Hoje estamos aqui para mais uma lição especial. Encerrando, já caminhando para o final da nossa revista, hoje nós vamos falar da lição de número 11. Eu queria te fazer uma grande e uma pequena pergunta ao mesmo tempo. A grande pergunta é, você já ouviu falar de Maria? E você tem noção de quem foi Maria? E a pequena pergunta é, será que você não tem errado? É sobre isso que nós vamos falar nessa aula. E nós vamos descobrir algo e algumas coisas sobre Maria, a mãe de Jesus. É só um break, já estou voltando para a gente falar sobre esse assunto. Te falei que era rápido, já estamos de volta para falar da lição número 11. E a lição número 11 nós estamos com um tema que é ao mesmo tempo fácil, mas também muito polêmico. Por quê? Nós vamos falar de Maria. Hoje eu creio que muita gente vai deixar muito discreto nessa aula, vai reclamar muito, principalmente os mariólatras, mas fazer o que? Nós vamos falar a verdade e seguir a Bíblia. Querido, nós queremos que você entenda que tudo que nós falarmos aqui vai estar anexado abaixo da nossa lição, no cola e copie, no copia e cola para você levar para a sua sala de aula. Eu queria que você anexasse seu pensamento, tirasse as videoaulas de outras pessoas, como o Dr. Caramuru, o Fábio Segantini e demais homens que gravam, pastores que gravam essa lição, para que você tenha um conteúdo muito grande, principalmente quando se fala sobre idolatria, principalmente quando se fala sobre Maria. Eu quero iniciar mandando um grande abraço ao pastor Paulo Tinoco, lá em Itapiruna, Rio de Janeiro, também a Carolina Santos, a minha amiga Terezinha Lança, lá em Portugal. Que Deus possa abençoar vocês. Hoje, aula de número 11, leitura bíblica em classe, está em Lucas 1, o versículo 46 ao versículo 49, muito conhecido de todos os professores. A lição de número 11 traz como tema Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Nós vamos ler cada tópico para você entender e nós vamos falar um pouquinho sobre cada tópico para você anexar seu pensamento e levar para a sala de aula. Já estamos no final da revista, chegando à lição de número 13, a última lição. Essa é a lição de número 11, então somente 2 lições para que nós possamos encerrar esse trimestre. A lição de hoje que fala sobre Maria, a introdução diz que Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Eu queria que nessa introdução você levasse para a sua sala que Maria foi a escolha de Adonai para que o Filho de Deus viesse habitar entre os homens. Você deve iniciar essa aula quebrando um paradigma que nós vamos ver, falando sobre o concílio aqui de Éfeso, que é muito interessante. Então, Maria foi a escolha de Deus para que o Filho de Deus viesse habitar entre os homens. Isso não foi por um acaso, entenda? E nem tão pouco por sorte, como algumas pessoas falam. Nós precisamos entender que essa lição ela nos levará ao entendimento de que Deus, Adonai, sempre está à escolha de pessoa que tenha aquilo que nós chamamos de caráter ilibado, que tenha um caráter santo e que estejam aqui dispostos a não praticar o mal e que estejam também dispostos a não se corromper com a situação que está em seu redor. Nós vimos que Maria estava num tempo muito difícil naquela região e você deve colocar isso nessa introdução para que as pessoas entendam e tenham noção do que Maria estava passando naquele convívio. É interessante você falar que a leitura bíblica em classe, que está em Lucas 1, 46 a 49, ela nos mostra algo que nós chamamos de Magnificat. O que é Magnificat? É um título latino muito cedo que foi dado aqui ao Cântico de Maria. Esse Cântico de Maria é um belo poema que é narrado em Lucas 1, 46 até ao versículo 56. E engana-se aqui quem acha que Maria pronunciou tudo aquilo ali, todas essas palavras de improviso ou que ela foi repentista. Não, de maneira nenhuma. Você precisa entender que o poema é uma coletânea de versos extraídos aqui do Primeiro Testamento. Tem como pano de fundo aqui o cântico de Ana, que está lá em 1 Samuel 2, do versículo 1 ao versículo 10. Então isso precisa ser falado em sala de aula. Quando você estuda esse Magnificat de Maria, você vai entender que ela somente proferiu as palavras que Ana já havia falado. Há um texto célebre para isso, para que você entenda, está em 1 Samuel, o capítulo de número 2, 1 Samuel, capítulo de número 2, o versículo de número 1 ao 10, só para você levar para a sua sala de aula. É muito interessante você frisar isso em sala de aula. Vai dizer o seguinte, olha que interessante. 1 Samuel 2, de 1 ao 10, diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre
dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegra a tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Esse poema, possivelmente Maria já estudou esse poema, já havia falado, já havia inúmeras vezes visto alguém ler esse poema. Então isso é inspiração para Maria, que naquela hora tem a mesma posição que Ana. Já no tópico número 1, que fala Maria, a mãe de Jesus, eu queria que você entendesse que várias são as referências que nós temos aqui sobre a origem do nome Maria. São várias as referências. Principalmente no hebraico nós vamos ter o que nós chamamos de Miriam, que significa exaltada, forte e soberana. No entanto, aqui você deve entender que, segundo alguns registros bíblicos, históricos e alguns historiadores, existem mais ou menos 70 interpretações do nome Maria. Então muitas interpretações que nós teremos. É evidente que a força feminina na manutenção da história naquela época, através da memória oral, visto que a escrita naquele tempo ali estava ligada somente a pequenos grupos, então normalmente esses pequenos grupos eram formados aqui por homens que eram detentores do poder, aniquilavam então aqui o que nós chamamos de conceito feminino. Nós podemos e nós vamos perceber que, como Maria e as suas companheiras, elas conheciam bem aqui a história de seu povo, elas tinham detalhes da história do seu povo e elas tiraram força dessa história para lutar. Isso deve ficar claro. Então ela acaba fazendo parte aqui da genealogia de Jesus pelos seus atributos, pelo conhecimento, pela intimidade, pelo servir. Isso que você deve colocar nesse tópico de número 1. O tópico de número 2 vai trazer como subtema suas qualidades e seu caráter. As qualidades existentes em nós, isso deve ficar claro para você entender, nos levará a sermos alvos dos olhos de Deus. Todas as qualidades que nós temos vai nos levar a ser alvos dos olhos de Adonai. Note que Maria, ela tinha diversas qualidades que chamaram a atenção de seu Deus. Primeira, vamos só rotular para você ter noção. Primeiro, a virgindade. Era comum naquele tempo? Era. Mas muitas mulheres se perderam, Maria não se perdeu. Você precisa entender que a virgindade é o sinônimo aqui de separação, de valor moral. Nós temos aqui a agraciada. Por que agraciada? Porque entra dentro desse contexto. Porque agraciada significa que ela achou mercê. Ela achou mercê diante de quem? Diante de Deus. Não só naquele momento ali, isso deve ficar claro, mas desde que ela se dispôs a servi-lo em um tempo tão difícil. Ela estava ali como serva antes dos acontecimentos. Isso deve ficar claro. Dedicação à presença de Deus é outra qualidade que Maria tinha. O anjo a coloca como portadora da presença de Deus ao dizer: o Senhor é contigo. Isso aqui deve ficar nítido nessa lição. E a última qualidade, bendita. O que é bendita? Maria, ela se diferenciava no quesito alegria. A presença vivificante em todos os lugares em que ela chegava mostrava que ela servia ao Senhor e servia ao Senhor com alegria na sua vida, o que é um diferencial na vida do cristão hoje. Enquanto muitos reclamam, muitos murmuram, Maria não tinha a história nos mostra que Maria em todo o tempo era serva. Já o tópico de número 2 da nossa lição fala a elevada missão de Maria. Eu queria que você abrisse comigo o texto de Lucas. Há um texto sério para você falar nesse texto. O texto de Lucas, o capítulo de número 1, o versículo de número 28, somente o versículo 28 e 29, que diz: e vindo o anjo até ela, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí 29 diz: e vendo-a, ela turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Querido, qualquer mulher, explica para o seu aluno nesse tópico, qualquer mulher ficaria perplexa diante dessa situação, diante de tal situação. Nós precisamos entender que, apesar de nós servirmos a um Deus poderoso, a um Senhor poderoso, nós não esperamos encontrar com um anjo em nosso dia a dia. Nós não esperamos isso. Maria, ela reage como qualquer outra pessoa,
como qualquer outra pessoa reagiria diante desse evento aqui em questão. Ela fica perplexa. Tem pessoas que querem desmerecer Maria por causa disso, mas só quem teve um encontro com um anjo sabe o que Maria passou. Só quem teve um encontro aqui com o que nós chamamos sobrenatural sabe o que ela passou, ok? Vamos dar continuidade aqui para você entender. Já no tópico número 2 do item 2, ele vai abordar o anúncio de que ela seria mãe do Salvador. Vai ter interligado esse assunto, você pode ler os dois tópicos juntos para que sua sala entenda. Eu queria que você continuasse em Lucas 1, agora o versículo 34 e 35 diz: E disse Maria ao anjo, como fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ao observarmos aqui o espanto de Maria em receber a notícia, nós vamos notar e nós notamos o quanto ela zelava pela sua pureza. É nítido isso aqui ao lermos o texto. Ela zelava aqui pelo seu nome e até mesmo como tudo isso iria acontecer. Por quê? Porque ela era virgem, não tinha um conhecimento sobre isso, sobre o assunto. Maria, ao saber que o menino seria gerado pela virtude do Espírito Santo, ela acalma-se e coloca-se como serva dedicada para cumprir aqui as ordens de seu Deus. O versículo 38 diz, olha o que diz o versículo 38, diz assim: Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela se coloca ali como uma serva fiel e dedicada ao plano de Deus, ao plano de Adonai. Nós vamos continuar aqui no tópico número 3, e nesse tópico ele vai abordar um tema interessante, fala assim: Maria, mulher e mãe. Eu queria que você falasse nesse tópico que em todos os momentos Maria se comporta como uma verdadeira esposa. Isso aqui é nítido, em todos os momentos. Em todos os momentos. Ela vai se comportar como uma mulher que estava disposta a fazer tudo o que Adonai lhe mandara. Tudo que ela lhe mandasse, ela faria. Desde aqui do alistamento de José, a circuncisão do próprio Jesus, até as festas judaicas, nós vimos ela cumprir todo esse papel. Até Maria tem um papel aqui definido, sem mudança de planos. Isso aqui é muito interessante. Maria, ela se coloca como serva e ela não coloca aqui os seus pensamentos e sua vontade sobre a vontade de Deus. E se isso acontecesse nessas datas atuais, nós vamos ver que muitas pessoas iriam tomar o próprio rumo e querer dar uma mãozinha ao Salvador. E nós vimos Maria, nesse exato momento, não querer e não ter aqui a mão humana dentro do plano divino. Isso é muito interessante você frisar na sala de aula. Já o tópico de número 3 da nossa revista fala o seu papel no plano da salvação. É interessante você frisar nesse tópico que em Maria acontece algo extraordinário. Em Maria vai acontecer e acontece algo extraordinário. Por que isso, pastor Elias? Toda a sua alma agora concebe o verbo de Deus, porque ela foi pura e isenta de quê? De vícios. Vícios aqui de pornografia, para você ter noção, de lascívia. É interessante você frisar isso. Por quê? Porque há no nosso tempo uma mistura do que nós chamamos de prostituição. Não só aqui no quesito sexual, mas no quesito de adoração a outros deuses. Isso deve ficar claro. Maria, ela guardou a sua castidade com um pudor inviolável. Isso é nítido em toda a história de Maria. Assim como Maria engrandece ao Senhor, aquele que segue dignamente a Jesus Cristo deve agora se preservar nesse mundo tenebroso. Nós precisamos entender que nós devemos tirar o proveito nesse tópico número 3 e mostrar para a nossa sala que nós podemos nos guardar com Maria. Nós devemos nos guardar com Maria para que os planos de Deus se cumpram em nossa vida. Ainda nesse tópico número 3, a virgem humilde aqui de Nazaré, ela vai ser mãe agora do Filho de Deus e não mãe de Deus. Isso deve ficar claro nesse tópico, que há uma grande diferença. E nós vamos falar sobre isso no tópico número 2. Entenda isso, ela vai ser mãe do Filho de Deus. Jamais aqui, querido, o onipotente e a onipotência do Criador se manifestou de modo tão pleno,
se manifestou de modo tão real ao povo pecador. Jamais, nós não vimos Deus fazer também ação. É por isso que Maria vai cantar o Magnificat. Ela vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. É interessante você frisar isso. Vai se cumprir aqui, se cumpre a promessa de libertação anunciada onde? Em Gênesis 3, o versículo de número 15. É interessante você falar que isso está nos provando que Deus, Ele é fiel em todas as suas promessas. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas se Deus te fez uma promessa, há um tempo certo para ela se cumprir. Há o exato momento em que ela vai se cumprir. Você não precisa se descabelar. Quando Deus fala, Ele cumpre. Assim foi com o libertador, que foi a maior, entenda isso aqui, foi a maior manifestação de Deus, foi enviar o seu único filho à terra. E por que Deus não viria cumprir outros planos na sua vida? Por que Deus não daria aquilo que você está pedindo, aquilo que Ele prometeu? Você precisa entender que Ele, como Criador, Ele contempla, e Ele sempre vai contemplar a justiça no homem, o caráter do homem, principalmente o manifestar da sua glória no homem aqui natural, ok? No tópico número 2, do item 3, fala o seguinte: Maria não é redentora. Querido, preste bem atenção. O concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, ele foi realizado na igreja de Maria em Éfeso. Isso aqui é interessante você falar na sala de aula. Aonde isso? Na Ásia Menor. É interessante que você precisa entender um pouquinho sobre isso, e eu queria que você pegasse aqui o copia e cole e estudasse um pouquinho disso, porque nesse período foi convocado, esse concílio foi convocado pelo o imperador Teodósio II e debateu sobre os ensinamentos cristológicos e mariológicos de Nestório. Olha que interessante. Nestório, que era o patriarca de Constantinopla, cerca de 250 bispos estiveram presentes nesse concílio. O concílio foi conduzido aqui em uma atmosfera de muito confronto, aquecido por recriminações, e condenou aqui o nestorianismo, que é a tese de Nestório. Esse nestorionismo aqui, ele foi tido como heresia, assim como também o arianismo e o sabelianismo. Essas três teses foram refutadas e foram tidas como heréticas nesse período, em 431, no Concílio de Éfeso. O mesmo estabeleceu, esse concílio aqui, estabeleceu que Maria é mãe de Deus. Nestório lança essa tese. E é interessante que nós não temos aqui base bíblica para colocá-la como conciliadora. Nós não temos base bíblica para colocá-la como mediadora, ou tampouco como redentora. Por quê? Porque Maria, ela foi bem-aventurada em ser mãe do Verbo encarnado. Ela foi agraciada. É somente isso que nós temos como base bíblica para falar sobre isso. Diferente aqui, como nós vimos as pessoas falarem que ela mandou no Filho de Deus. Querido, são duas situações bem diferentes, bem divergentes, que devem ser explicadas para que não haja confusão aqui entre a serva e a sua servidão. É interessante você frisar isso. Como aqui alguns colocam como mãe de Deus, como diz aqui o concílio de Éfeso, e como a mãe do Filho de Deus. São situações bem diferentes. Explique isso. Nós sabemos que Deus, ele não pode ser gerado. E isso é interessante. Por quê? Porque Ele é o Criador. Há um texto muito bom para você ler em sala de aula. Olha o que diz o Paulo aqui em 1 Coríntios, o capítulo de número 4, o versículo de número 6. Há algo muito interessante para você falar. 4, versículo número 6 diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Paulo está dizendo que nós não podemos colocar, nem tampouco tirar. É interessante frisar essa parte na sala, quando ele diz assim, não ir além do que está escrito. Eu não posso anexar nada que não esteja aqui na Bíblia.
que não esteja na história da Bíblia. Isso deve ser falado na sala de aula, deve ser transmitido para os nossos alunos. O resto é invenção, o resto foram homens que criaram. Eu vou prosseguir aqui no tópico número 3 para você anexar e entender esse tópico número 2. O tópico número 3 vai falar assim: Maria não é mediadora. Olha que interessante. Nós cristãos não podemos negar aqui a honra que teve Maria em seu período aqui na terra. Nós não podemos negar, a honra é humana, nós atribuímos a Deus, a glória é somente dele. Nós atribuímos a honra que veio ao homem, a ele, porque ele nos criou. Isso é magnífico você falar sobre isso. Então nós não podemos negar que a honra que Maria teve em seu período aqui na terra, mas devemos nos fundamentar aqui na palavra que é o norteador para todo aquele que busca a verdade sobre Deus e sobre os seus ensinamentos. A palavra é o norteador. Logo aqui, a assunção de Maria, a intercessão de Maria e também a suprema autoridade de Maria não passam de criações humanas. São criações humanas, são fábulas para prender o povo a um sistema. Falando em sistema aqui para você entender, eu não vou tirar o nosso corpo fora aqui, deve ficar claro que quando se trata de sistema, alguns dogmas existentes no nosso meio protestante nos últimos dias também fazem parte desse mesmo sistema. Há um texto muito interessante em 1 Timóteo, se não me falha a memória, é 1 Timóteo, se não me falha a memória, isso mesmo, para que você leia em sala de aula para os seus alunos. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 5, versículo número 5 diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É claro, é evidente isso aqui, é evidente. Então, ele, Jesus Cristo, é o nosso mediador. É claro o texto. É Mateus 28, eu vou continuar aqui para você entender, o texto de Mateus, o capítulo 28, o versículo de número 18, olha o que diz o versículo 18, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse texto está nos mostra que ele tem toda a autoridade, tanto no céu como também na terra, tanto nas potestades, tanto nas mansões celestiais, como nas hostes aqui espirituais, ele tem essa autoridade, como também na terra. Isso é nítido, o texto está nos mostrando isso. Portanto, querido, você precisa entender que todas as demais criaturas, tudo que foi manifesto por suas mãos, tudo que foi criado pelo Bará, pertence a ele e está debaixo da sua onipotência, está debaixo da sua, por que não dizer aqui, da sua autoridade, do seu poder, que ninguém tem igual. Eu queria que você entendesse isso e sem muita questão, sem muito rodeio, levasse para a sua sala somente o que a Bíblia diz, somente os ensinamentos que nós temos na nossa Bíblia, somente o que nós temos como base, que é a palavra de Deus. Espero que você tenha aproveitado essa aula, espero que essa aula chame a atenção da sua classe para entender um pouquinho sobre Maria e que nós sejamos homens que tenham postura diante de uma classe que está tão sendo aqui, por que não dizer apedrejada quando se fala nesse quesito, mariolatria. Um grande beijo no coração e a Shalom.